do tempo. Ele parece que ele não está funcionando. O pastor Adriano falou que eu tinha 2h15. E depois vai ter festa. Hoje não tem praia para ninguém. Tá lá, ó, eu tenho 35 minutos. Vamos lá, gente. Agora vamos entrar aqui numa palavra mais séria. Eu quero que vocês fechem os olhos. Tá? Agora é um momento de oração, porque se Deus, se o Espírito Santo não estiver aqui, gente, não estiver no seu coração, nada disso vai valer, vai fazer sentido. Então feche os olhos todos vocês. De olhos fechados, gente, vamos tentar imaginar aquela cruz, a cruz de Jesus. Imagina aquela cruz, aquele lugar. Talvez você consiga imaginar até Jesus ali naquela cruz sendo crucificado. Imagina a dor, o sofrimento, ele pedindo ao Pai, e ele desesperado, vendo que o Pai virou as costas para ele. Agradece ele pelo esse sacrifício, porque era eu e você que deveria estar naquela cruz, não ele nunca. Então agradece. Às vezes a gente passa meses e meses sem agradecer, é como se a gente virasse as costas para a cruz. Agradece ele, Pai, obrigado pelo esse sofrimento, pela sua humilhação, pela morte. Deus, obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Deus, fala nos nossos corações, Senhor, fala essa manhã. Deus, remove aquilo que tem que ser removido, coloca aquilo que tem que ser colocado dentro de nós. Deus, que aqui hoje, nessa manhã, Pai, cada coração aqui seja uma terra fértil, que a semente do Senhor, não minha, nem do pastor René, nem da pastora Luzia, mas essa semente do Senhor, Pai, ela dê muitos frutos, Senhor. Deus, tira tudo aqui, Pai, a questão da religião, dos padrões. Deus, não é assim que funciona no seu reino, Pai, não é assim. Deus, em nome de Jesus, abra os nossos corações. Eu vou ler o texto de Isaías, gente, para a gente começar. Isaías 53, 4, 11. Se tiver preparado para pôr na tela, se não tiver, vocês abrem aí a Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Vou começar. Isaías 53, 4, 11. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele, Jesus, tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por os nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Diz Isaías que ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido mal algum, injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causá-lo dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. De novo, quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em sua vida. Quando ele da cruz enxergar, quando da cruz ele viu o futuro, que tudo que resultar da sua angústia
ele ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito, gente. Ele sabia o que ele estava fazendo. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os nossos pecados. Foi um sofrimento sobrenatural. A gente, quando assiste filme, quando a gente, e o filme que a gente assiste sobre a morte de Jesus, às vezes já é chocante. Por exemplo, aquele filme Paixão de Cristo. Aquilo ali falta pingar sangue no chão da sala da gente quando passa, né? Agora imagina ele viver aquilo. Que sofrimento. Imagina você lá, era para você, era para mim estar lá naquela cruz, não ele. A gente tem que entender isso, o que ele fez por nós. Então fazia parte do plano de Deus esmagá-lo. Fazia parte. Foi uma estratégia de Deus, gente. E não tinha como, porque o homem por si mesmo não tinha como nunca mais se aproximar de Deus. E quando eu vejo esse texto, gente, eu não consigo, sabe? Eu não consigo ou lembrar do sofrimento da cruz sem pensar em mim, sabe? Dá uma angústia, dá uma tristeza, porque foi por mim. E quando a gente lê, ele não fez nada, ele não enganou ninguém, ele, sabe? E a gente pensa, fala, gente, mas eu já vi tanta coisa parecida que o texto fala, ou até pior, mas foi ele que sofreu, e ali mudo, aguentou tudo sozinho. Às vezes alguém pisa no nosso pé, a gente arruma um estardalhaço, não é verdade? Ele está ali na cruz mudo. Só isso, gente, a gente já aprende muita coisa. Né? Como que está sendo o nosso estilo de vida como cristão? Ou será que nosso estilo de vida é cristão? A grande pergunta é, será? Será que eu preciso me converter de novo? Aguentou tudo, seu sofrimento, sua humilhação, sua rejeição, tudo. Isaías disse, quando ele ver tudo o que resultar dessa angústia, ficará feliz. Quando ele vê um crente verdadeiro, ele fica feliz, ele fala, valeu a pena, eu faria de novo. Mas quando ele vê um crente morno em cima do muro, ele faria também novamente por você, ou por esse crente morno. Mas não foi isso que ele sonhou para cada um de nós. E olha que nós estamos falando para crentes, para pessoas que conhecem Jesus. Mas essa palavra serve para mim e para você, que nós somos falhos, muito. Às vezes muito aqui dentro, parece um santo. Mas quando começa a semana, gente, tem nada a ver de Jesus em nós. E a palavra fala que ele terá muitos descendentes. Agora, o que me anima desse texto, que é terrível, é o que eu vou fazer. Ok, ele morreu, ele sofreu, passou por tudo, né? O que me impulsiona agora é o que eu vou fazer a partir de agora. É só ficar aí? Que legal, né? Bacana, ele morreu, eu estou salvo, é só isso? O que eu vou fazer para retribuir o sacrifício dele? Será que eu não preciso fazer nada? Será que é isso mesmo que te ensinaram, que me ensinou também a igreja que eu participava? Será que é isso? É só chegar aqui no domingo, sentar em um banco e está tudo certo? É isso que ele está esperando? O texto de Isaías diz que ele ficará feliz de ver o futuro a partir da cruz. Através deles, muitos também tornarão filho de Deus. Mas para isso funcionar, tem que ter trabalhadores. Se você é cristão, é um trabalhador. Não espera que o que está do seu lado trabalhe por você, é você que vai fazer o trabalho. Então, gente, nessa festa de hoje, né, como eu falei, né, o que eu vou falar para vocês? O que Deus... Mas Deus me moveu para falar uma palavra direta, sabe? Direta. Se existe uma palavra da Bíblia que é direta, é essa que eu vou ler. Não é de Isaías, não, vai ser a próxima. De Isaías, só para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, será que é só isso mesmo? Ele morreu, sofreu na cruz, está todo mundo aí perdoadão, a porta do céu já está escancarada para você.
Será que é isso mesmo? Acabou? Será que acabou, gente? É só isso? A pergunta é, será que é isso que Deus espera da gente, como cristão, como igreja? Será que é? Vamos ver. Porque Jesus disse, eu suportei a cruz por você. Né? Porque eu imaginei que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Né? E aconteceu. Porque a grande questão que a gente tem quando toma essa palavra é, eu não vou ficar parado. É tomar uma decisão, igual o filho pródigo. Caiu em si. Opa, tá errado, né? Aqui meu lugar. Deixa eu voltar para a casa do meu pai. Às vezes o que falta na nossa vida como cristão é cair em si. Cair em si. Cara, o que eu estou fazendo? Quantos anos eu não levo uma pessoa para Jesus? Quantos anos eu não tenho uma experiência nova? Tem crente que vive de passado. Não, eu tive uma experiência quando eu tinha 18, ele está com 70 anos, sabe? Experiências. Não pode parar, coisas novas acontecendo. Por isso que eu falo, eu vou fazer minha parte. É difícil? Cada um vai responder se é fácil ou difícil. Mas é difícil, sim. Mas depois que a gente lê esse texto, entender o que Deus quis passar através de Jesus nesse texto, nós vamos ver. É fácil. É porque o que a gente tem que entender é o seguinte, gente. Imagina Jesus ali na cruz, sofrendo tudo que ele sofreu, ele olhando através da cruz, vendo o futuro, nós aqui hoje, mas ele olhava para os seus discípulos, seus 11 discípulos ali, ele imaginava. Esses aqui que ficaram, esses 11, eu tenho certeza, eles vão ficar comovidos. Um mover ali pelo meu sofrimento, pelo meu amor, eles vão fazer alguma coisa. Eles vão fazer. Então, gente, a palavra que eu quero falar para vocês hoje é: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Será que Deus espera alguma coisa de nós? O que vocês acham? Espera ou não? Espera, é lógico que espera. Nós esperamos dos nossos filhos alguma coisa. Todos nós esperamos. Eu espero dos meus funcionários um resultado. Né? Se você é professor, você espera do seu aluno um bom resultado, um bom desempenho, que aprenda. Então, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Você já fez essa pergunta? O que Deus espera de mim? O que Ele espera que eu entregue para Ele naquele momento que o pastor falou aqui, que eu vou estar face a face com Ele? Eu vou entregar o que para Ele? Vou falar que eu peguei a moedinha que Ele me deu e enterrei? O resultado disso, a gente já viu na Bíblia qual que foi o resultado daquele servo que enterrou os seus dons, que enterrou ali, né, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Por exemplo, quando eu já passei por grandes empresas, como eu sou formado em arquitetura, mas trabalhei na área de publicidade um tempo, uma coisa que eu sempre tive muito cuidado é perguntar para o meu chefe o que você espera que eu faça? Isso me tira um peso tão grande, do tipo assim, ficar perdidão, sabe? Ficar querendo correr atrás, mostrando serviço, sem fazer nada. O chefe falou, o que você quer que eu faça? O que você espera de mim? E quando a gente tem isso, essa certeza, gente, a gente consegue mostrar a nossa evolução para a gente se encaixar dentro de uma empresa, dentro de um quadro de funcionários tão grande, que fica tudo muito fácil. Você imagina que eu vou agradar o meu patrão se eu fizer isso, mas ele quer que faça algo completamente diferente. Por exemplo, eu falo muito para meus empregados, gente. O que mais me chateia é ver uma ferramenta estragada ou mal cuidada. Vocês entendem? Vocês podem fazer um prédio, fazer uma casa, isso é obrigação sua. Mas se você deixa algo descuidado, você me chateia tanto. Então, todo mundo, quando entra na minha empresa, eu tento, com o maior cuidado possível, entregar alguma coisa ou falar alguma coisa para a pessoa. Eu espero de você isso. Se você fala que é este profissional, eu espero que você me mostre isso. Porque, para mim, também facilita muito.
Porque se ele não cumprir aquilo, ele não é. Porque já passou por mim, gente falando que é um excelente profissional, mas nunca pegou em tal ferramenta que ele falou que conhecia. E eu falo, fulano, tem muito tempo que você não trabalha nessa área, né? Aí ele, saquequé, isso e aquilo, começa a dar desculpa. Ué, o pessoal, saquequé, porque, né, Brasil, Portugal é diferente de trabalhar, mas não é isso, é porque ele não sabe fazer mesmo. Então, gente, muitas pessoas não produzem nada ou não sabem o que tem que fazer por causa disso. Às vezes as pessoas não falam também. Mas Deus espera algo da gente. Deus espera. Então, dentro de uma igreja hoje, gente, tem muita gente perdida, porque não sabe o que Deus quer. O pastor movimenta, faz isso, faz campanhas, faz um tanto de coisa, mobiliza, mas a pessoa mesmo não cai a ficha. Ele não sai da arquibancada para vir do campo, porque ele não sabe o que Deus espera dele. Né? Qual que é o seu propósito? Eu vou ler um texto que é muito direto. Né? Que a palavra de Deus, gente, essa que eu vou ler, é um pilar para todas as igrejas. Se é uma igreja que quer trabalhar com grupos, com células, não tem como. Né? Na nossa igreja no Brasil que a gente frequentou, antes de vir para cá durante anos, onde eu nasci, né? Eu nasci dentro de um pequeno grupo, era o nosso pilar. Essa palavra era o nosso pilar. Porque se tudo desse errado, voltava para essa palavra. É o que nós devemos fazer. É o que devemos fazer. O que Deus espera de nós? Eu quero ler João 15, de 1 a 8. Porque quando a gente lê essa palavra, gente, se isso aqui se a gente tivesse num pequeno grupo, que eu já fiz isso antes, eu pediria às pessoas para sentar de 3 em 3, 4 em 4. Faz uns grupos aqui. Faça essa pergunta um para o outro. O que Deus espera de vocês? Gente, ia ter tantas respostas, mas ia ter tantas dúvidas também. As pessoas dizem, eu não sei o que Deus quer. Eu não sei o que Deus quer de mim. Ia ter de tudo, ia ter uma confusão. Né? Quantas respostas, né? Mas a maioria ia falar, porque eu já fiz isso, eu não sei o que Deus quer. Eu não sei. E quando uma pessoa fala, eu não sei o que Deus quer, a gente vê que o grau dela de intimidade com a palavra de Deus é muito pouca. Alguém já escutou que a palavra de Deus, o manual, o nosso manual de vida, tem tudo sobre nós? Tem tudo. Mesmo quando você compra um manual de um equipamento desse, te ensina tudo. Mas a gente não lê. A gente quer já começar a usar. O nosso manual de vida tem tudo. Se você não sabe, é porque você não leu ainda. Vou dar um exemplo. Já que Jesus trabalhou tanto com parábola, eu vou trabalhar com vocês. Aqui tem uma lâmpada na minha frente. Qual que é o propósito dessa lâmpada? Para que essa lâmpada serve? Mais alto? Iluminar. Ok. Mas ela está esquentando também. Eu estou sentindo um calorzinho dela vindo aqui. Para quem mexe com decoração ou quem gosta disso, lâmpada também serve para decorar, não serve? Hoje em dia, então, milhares de lâmpadas decorar. Mas para que uma lâmpada foi criada? Para iluminar. Ela foi criada para decorar? Não. Ela foi criada para aquecer? Não, não é o propósito da lâmpada. A lâmpada serve para iluminar. É o propósito dela. E se ela queima? Aqui. Hã? Para nada. Só entende isso. Uma lâmpada ou uma pessoa sem propósito, ela não tem função. Gente, o que tem hoje de pessoas sem direção na vida, sem propósito, nós trabalhamos muito com jovens, onde a gente
está ajudando minha igreja, muitos. A gente abraçou uma turma de jovens e um dia eu fiz com eles uma dinâmica sobre sonhos. Gente, eu assustei. Eu sempre gostei de sonhar, né? Quando eu faço o meu quadro dos sonhos, eu tenho ali, eu quero isso, eu quero o meu carro, eu quero isso, eu quero conhecer esse país. E aí eu trabalho para isso. Ninguém tinha sonho, ninguém. Né? As pessoas pararam. Então, uma lâmpada sem propósito, alguém vai subir ali, no meu tempo era desenroscar da buquilha e jogar no lixo. Desenroscar da buquilha ou desenroscar da cadeira e jogar no lixo. Uau, isso é forte. Isso é muito forte. Vamos ver essa palavra de Deus em João 15, 1:8 fala sobre isso. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Gente, isso é pilar. Se você é um crente, isso aqui é pilar para a sua vida. Se estiver fora disso, volta nisso, que tem alguma coisa errada. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta, tira da buquilha. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Podar é cortar. Um dia eu estava conversando com um senhor que tem uma videira ali para o lado de Torres Vedras. Eu falei, qual que é o sentido da poda? Ele falou, porque os canais onde passa a seiva, ela cristaliza, eu preciso podar para fluir. Então, quando Deus está podando a gente não pode reclamar, não, é para fluir, é para fluir. É para fluir a seiva, é para fluir o Espírito Santo. Então, todo ramo que dá fruto, ele poda. Deu fruto, poda, vai dar mais. Deu fruto, poda. Para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu já lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira. Se não tiver, gente, vocês vão fazer, vai cansar, vai ser chato. Quantas pessoas falam, não, eu estou muito cansado. Por que você está fazendo por conta própria? Você não está conectado na videira, não pode ter peso se está conectado na videira. Está escrito aqui, permaneça em mim, eu permanecerei em vocês. Olha só que julgada. Não é eu sozinho, é ele. Nós falamos aqui, é guerras, o louvor ali tocou, é guerra sem a gente fazer nada. E cansa o inimigo, é só rodear a muralha, não precisa pegar numa espada. Será que essa palavra é verdadeira? Ou será que na Bíblia tem alguma coisa que vale a pena ou não? Permaneça em mim que eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Corta um raminho de uma árvore, mas coloca juntinho. Põe um arame, ele vai murchar. E tem muito crente murcho hoje, está aqui dentro, está dentro das igrejas, não estou falando aqui, eu estou falando das outras, tá? Está aqui, ó. Mas não produz, aqui não, está todo mundo conectado, entendeu? Aqui, ó, se não produzir fruto, não estiver, porque não está na videira. Ah, não estou produzindo, não consigo falar de Jesus, volta para a videira. Eu não estou conseguindo, eu tenho medo de falar, eu gaguejo, eu até saio de casa querendo falar, volta para a videira, você está desconectado. Não tem problema. Lembra-se, falamos de guerra aqui, gente, os tempos são maus, o tempo está curto. Não chega perante de Deus com a sua moedinha que você desenterrou e tenta entregar para Ele, não, vai ser ruim. No final aqui vai falar, não vai ser bom o resultado. Você acha que é só vir aqui, fazer isso e aquilo? Não é só isso. Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo hoje, gente, coloque isso. Que aqui a próxima multiplicação não seja alguns multiplicando, seja todos vocês. Por que não? A pessoa vem para a igreja e não fala de Jesus. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muitos frutos. Pois sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Quem não permanecer em mim é julgado fora. Quem não permanecer em mim, gente, tira da buquilha e joga no lixo. De onde que a gente aprendeu que é só fazer ali o checklist, bater o cartão,
Se alguém aprendeu isso aqui, está errado. A palavra de Deus não fala que é assim. É só vir, é só aceitar Jesus e ter uma vida como eu tinha antes, está tudo certo. Não é. Porque quando no início ele fala aqui, ó, já estamos limpos pela mensagem, eu e você estamos passando por um processo de santificação, limpeza, tirando os erros. Nós estamos nesse processo. Como se estamos em obra, a vida toda estamos em obras. Entendeu? Mas é estando em obra levando a palavra. Não é esperando, eu estou completamente concluído. Agora eu vou falar de Deus, você não vai falar nunca. E quando quiser falar, não vai ter mais tempo. Quem não permanecer em mim é jogado fora, como ramo imprestável. Já pensou a gente diante de Deus, e Deus fala assim, é imprestável. Que terrível que vai ser, gente. Seca. Esses ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. Mas vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecerá em vocês. Pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Oh, que maravilha! Pedir o que quiser e será concedido. Dentro, lógico, de tudo aquilo que a gente sabe, né? E será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, fazem grande glória a meu Pai. Demonstra que são verdadeiros discípulos. Quando levamos a palavra de Deus, a gente glorifica o Pai. Alguém quer glorificar o Pai aqui? Você ter vindo aqui hoje, você está glorificando o Pai? Faz parte. Mas não é isso que glorifica o Pai. Glorifica o Pai que se você der fruto. A lâmpada não é glorificada por ela dar luz, faz parte dela. Faz parte dela. Não tem que bater palma. Não, ela deu luz hoje, acendeu. Faz parte dela. É o objetivo dela. Então, se a gente entende esse texto, gente, a gente consegue entender a nossa identidade. Tem tanto de igreja aí fora que os jovens estão tudo sem identidade. Tudo perdido. Hoje é homem, amanhã acho que eu sou menina, ano que vem eu acho que eu vou ser cachorro. Eu não sei se eu tenho filho, eu compro um bebê reborn. Vocês estão escutando isso? Gente, a prima da Érica trabalha em um hospital. Uma mulher chegou lá, gente. A gente acha que isso está acontecendo só na rede social. Arrumou uma confusão, que ela chegou com o bebê reborn com febre. Isso é falta de identidade, mas talvez eu estou com falta de identidade, você também. Não é esse ponto. Propósito, destino. Porque essa parábola, a gente vê 4 personagens aqui. Qual que é o primeiro personagem dessa parábola? Hein? Vocês lembram da parábola que eu li? Qual que é o primeiro personagem? O agricultor. Vamos lá comigo, gente. O tempo tá voando. O agricultor. O pai da lavoura. O pai de tudo. O criador. Ele é o dono. Tá? É o dono, ele que manda. Tudo é dele. Qual que é o segundo personagem? A videira. Quem que é a videira? Jesus. Jesus é a videira. O terceiro personagem, quem que são? Quem? Os ramos. Quem são os ramos? Nós. Ramo que dá fruto, ramo que não dá fruto. Vou ser cortado ou não vou? Tá? E lembrando, os discípulos foram os primeiros ramos que começaram a dar frutos. Se serviu para eles naquela época, serve para nós hoje também. Eu sou discípulo de Jesus, mas você está fazendo o que um discípulo deve fazer? Se eles deram frutos, nós também vamos dar frutos. E o quarto personagem, quem que é? Quem? Os frutos. Os frutos. Quem são os frutos? Quem mais alto, gente? Os novos convertidos. Os novos convertidos. É o que glorifica o Pai, os novos convertidos. O que mais a gente fica feliz quando a gente está com a nossa célula
É o novo chegando. É o novo. Gente nova chegando. Quando a gente olha, só tem crente, fala, isso aqui pode ser tudo, menos uma célula. Que é o novo chegando. É o novo convertido. Aquela pessoa sedenta, aquela frutinha que está brotando. Então, nessa parábola, Jesus usa a videira como uma metáfora, né? Videira. Todo mundo aqui, principalmente em Portugal, conhece, sabe o que é uma videira. O que é que uma videira produz? Hã? Uva. É uva? É, gente? Videira, azeite? Videira? Ué. Eu escutei aqui, vamos voltar que meu tempo, falta 30 segundos. Marmelo, parabéns. Ei, Jesus, manda fogo, Jesus. Em vez de vocês me ajudarem, vocês estão me atrapalhando, gente. Me ajuda aí. Eu devia ter combinado isso antes do culto, tá? Então agora, o que é que uma videira produz? Uva. Se eu tiver uma videira e ela produz uva, eu corto ela na hora. Não vale nada. A videira produz uvas. Muitas uvas. Um cacho de uva são várias uvas. Para Jesus, tudo é no plural. Um pé de manga produz o quê? Mangas. Mangas. Um pé de laranja. Laranjas. Agora vamos ver se vocês aprenderam. Um pé de videira verdadeira produz o quê? Caçar, eu vou embora, pastor. Um pé de videira. Jesus é a videira. O que um pé de Jesus produz, gente? Meu Deus. Um pé de Jesus produz Jesuses. Jesuses. Um tanto de Jesuses. A palavra de Deus não fala que a gente tem que ser semelhança de Jesus? Olhar no espelho e falar, cada dia eu estou mais parecido com Jesus? Então, um pé de videira verdadeira produz Jesuses. Jesuses. Muitos Jesuses. Muitos. E o que Deus quer de nós? Volta, o que Deus quer de nós? Muitos Jesuses. Muitos Jesuses. Jesus, trabalhando em nós, e Jesus através de nós. Olha o fluir, como é que funciona. Encher o pote e transbordar nos outros. Porque assim atraímos pessoas, gente. Porque se a gente tem problema em falar de Jesus, é porque talvez a gente não está tão atrativo como um cristão. O nosso estilo de vida é ruim, é esquisito, sabe? A quantidade de crentes que anda pela rua aí, gente, que a gente chama de crente 007, sabe? Ninguém sabe que ele é, porque o estilo de vida, o jeito dele conversar, de trabalhar, de tudo, não é de um crente. E o Pai não é glorificado através desse. Meu Deus, o tempo acabou. Eu tenho 54 slides, eu estou no 14. Vou correr aqui. Para finalizar, tá, gente? Um minutinho, eu preciso mais 5 minutos. Depois, na hora que eu falar aquele slide, eu preciso daquele slide ali, só para me finalizar. Eu trouxe material com 4 slides. Gente, é difícil fazer discípulo? É difícil falar de Jesus para uma pessoa? Tem gente que falou que não. É difícil? Me ajuda, gente, é difícil. É difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente entende que ele fala que ele estaria com a gente, isso facilita, não facilita? Isso facilita. Não somos nós somos usados por ele. Nenhum pé de qualquer coisa. Estou quase finalizando, gente. Vamos imaginar um pé de manga, tá?
existe a estrutura de um pé de manga. O caule, os ramos, as folhas. Mas existe uma coisa mágica que ninguém vê. Que são ali aqueles canais que vão lá para dentro da terra, dentro da raiz. Para quem lembra das aulas de biologia antigamente, eles vão lá dentro, furando a terra, rasgando, e a planta produz o que eu chamo de milagre mesmo, que chama seiva elaborada, que vai passando pelo tronco, pelos galhos, pelos ramos, até chegar nos frutos. Essa seiva elaborada, essa magia de Deus. E às vezes, quando a gente está pondo dificuldade nas coisas, nós estamos precisando dessa seiva elaborada. Porque, gente, eu nunca vi um pé de manga, imagina um pé de manga, sofrer para dar uma manga. Nasceu uma manga. É natural. É natural. Você não vai ver um pé de laranja sofrendo, uma laranja, outra. É natural, é o processo. Talvez a nossa seiva elaborada, gente, está longe da gente. E o que seria essa seiva? O Espírito Santo. Às vezes a gente tem que olhar onde que eu cortei, onde que foi a ruptura. Porque meus ramos não estão dando frutos. Está tudo seco. Então, gente, a palavra de Deus fala que a gente tem que permanecer nele. O final aqui eu vou ter que correr, tá? Porque Jesus falou, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Mas até permanecer é difícil. Como é que eu permaneço em Jesus? Sinceramente, como é que eu consigo permanecer nele? A palavra já fala. A palavra já fala. Mas se vocês permanecerem em mim e nas minhas palavras, as minhas palavras em você, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Permanecer, permanecer, permanecer na minha palavra. Alexandre, eu não acredito que você veio aqui na nossa festa de multiplicação falar que eu tenho que ler a Bíblia. Será que é isso? Será que permanecer na palavra é ler a Bíblia? É lógico. O Alexandre não vai me dizer que também é orar. Permanecer na palavra é orar. Lógico. Mas se vocês permanecerem em mim, nas minhas palavras, o que vocês pedirem, oração, se quiserem, o que quiserem será concedido. Então é isso, gente. Permaneça, tá? Reflita. Como é que estão meus canais? Como é que está a minha seiva elaborada? Será que eu esqueci o Espírito Santo em algum canto? Ele está lá te esperando, ele não foi embora, ele está lá no mesmo lugar que você deixou. Uma vez uma pessoa fala, mas eu estou tão vazio, tão sem Deus. Aí eu falei com ele, volta onde você deixou ele está lá, ele não foi embora. Mas ele não vai vir correndo atrás de você, ele não faz isso nunca. Os slides estão prontos aí, por favor? Eu quero só finalizar. Na igreja que a gente tem trabalhado agora, gente, está difícil também, não está fácil. Nós somos lá tem mais de 2 anos. Aí uma hora caiu uma luz, veio uma luz, ela não soltou da boquilha, deu uma luz. Nós vamos trabalhar com as crianças, porque lá na igreja, tá? Os mais velhos não querem nada. E eu falei com a Érica falou comigo, gente, e eu nunca imaginei na vida trabalhar com pré-adolescente e adolescente, nunca. Só Deus mesmo, tá? Nunca. Pode passar, por favor? E aí nós começamos uma capacitação com pessoas de 11 a 14 anos. Ensinando isso, ensinando os princípios. Você quer ter uma vida próspera em tudo? Busque primeiro o reino de Deus. Esquece a religião, esquece aquilo ali. Alguma vez a gente conversando com identidade, homem, mulher, divisão. Aí o pai, aí um dos meninos que a gente faz de grupinho, né, falando de sexo, de várias coisas, de pornografia.
Aí o menino falou, mas meu pai que me enche meu WhatsApp de pornografia. Eu falei, quê? É por quê? Aí eu conversei com o pai, é porque o pai falou, hoje em dia, se os meninos não veem isso e gostar, eles vão pro outro lado. Só para vocês entenderem, olha só que erro, olha que cegueira. Aí, gente, começamos um grande trabalho de capacitação. Aqui, nós temos um casal também que ajuda a gente, ele é mais novo, o Cris e a Tarsi, uma média de 25 a 30 meninos, cheios, querendo conhecer Jesus. A Érica hoje, no final da tarde, vai mostrar o resultado de alguns desses aqui, pode passar. Depois, né, pegamos 7 deles, desses 20 e tantos, 7 que estavam preparados. Vamos abrir as nossas células. Vamos iniciar o nosso processo. Você entendeu que todo ano a gente tem o nosso retiro e o retiro sempre tem um propósito. O último foi, o penúltimo foi, ir de pregar o evangelho. Passou um ano, ninguém pregou o evangelho. Aí o próximo, que foi o ano passado, seja sal e seja luz da terra. Ninguém estava sendo. Aí, então nós vamos praticar isso. Abrimos nosso primeiro grupo. Bom, outros vão abrir agora, só não abriu por causa das férias, que a capacitação acabou. Este aqui é lá em casa, tá? Aqui onde eu moro, na Moreira. Não crentes. Pais não crentes. Pessoas não crentes, alguns são, sabe? Não crente, não crente, não crente. E ali começamos um grupinho. Quem é a líder é a minha filha, com a Sophie, que é uma menina que a gente discipula desde o início. Então, gente, desculpa, se tiver mais um, ou se acabou. Então, gente, é isso que Deus espera de nós. A gente fazer alguma coisa. Eu quero fazer tanto, mas tem tanta gente que não quer. No caso meu e da Érica, a gente achou outra solução. Vão, como se diz, vão doutrinar uma geração, que essa geração aqui parece que não quer nada. Não vou falar que ela está perdida, mas não quer nada. Quer só o conforto, sabe? Quer só as distrações, não quer nada. Eu aprender, ir para uma sala de aula, ou capacitar, não. Então, gente, vão para casa hoje, vão pensar essa semana na buquilha, na lâmpada queimada, uma lâmpada sem função.